Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía levemente nas ruas da cidade, encharcando os paralelepípedos e refletindo as luzes da rua. Em um banco do lado de fora do Hospital St. Michael, um velho sentava-se lentamente, com a respiração ofegante e as mãos trêmulas. Suas roupas estavam gastas, manchadas pelos anos e pelo tempo, e seu rosto exibia as marcas do tempo e das dificuldades. À primeira vista, ele era apenas mais um morador de rua, invisível para o mundo agitado. No entanto, por trás dessa aparência frágil, escondia-se um homem com um coração enorme e uma vida dedicada a ajudar os outros. Samuel Johnson não era um homem comum, um filantropo discreto, fundador de uma fundação que havia mudado a vida de milhares de pessoas. Ele havia escolhido a modéstia e a simplicidade, longe dos holofotes e do reconhecimento. Mas naquele dia, ninguém no hospital viu o homem generoso e sábio. Tudo o que viram foi um velho sujo e cansado, indigno de ajuda. E quando a porta do hospital se fechou atrás dele, Samuel descobriu que às vezes, a indiferença dos outros revela não apenas seus corações, mas também a força silenciosa daqueles que desprezamos. O vento frio de novembro soprava pelas ruas da cidade, fazendo Samuel Johnson tremer através de seu velho casaco poído. Seus passos eram lentos, hesitantes, e cada respiração lhe custava esforço. O Hospital St. Michael's erguia-se diante dele, imponente e moderno, com suas fachadas de vidro e mármore polido. Para ele, cada passo era um desafio. Lá dentro, o saguão brilhava com uma luminosidade quase intimidante. Os funcionários do hospital, ocupados com suas rotinas, nem olharam para cima quando Samuel entrou. Seus sapatos gastos faziam um baque surdo no chão liso, e suas roupas manchadas atraíam olhares discretos e desdenhosos. Ele se aproximou da recepção, apoiando-se na bengala. Olá, eu não estou me sentindo bem, Samuel murmurou com a voz trêmula, mas imbuída de dignidade. A senhora Carter, a recepcionista, olhou para ele com uma mistura de surpresa e desaprovação. Senhor, o senhor não pode ficar aqui assim. O senhor precisa se limpar e trocar de roupa primeiro, disse ela friamente. Seu tom não deixava espaço para discussão. Samuel tentou explicar seus sintomas: dor no peito, tontura, fraqueza generalizada. Mas cada palavra parecia se perder no barulho do saguão. Uma enfermeira que passava pelo balcão deu de ombros e sussurrou para um colega, mais um morador de rua. Ele sentiu o coração apertar, mas não demonstrou raiva. Sabia que sua dignidade não dependia do julgamento dos outros. No entanto, ser rejeitado depois de ter dado tanto à sociedade o magoou de uma forma que nunca havia sentido antes. Michael Thompson, o jovem interno do hospital, assistia à cena de uma porta aberta. Sentia uma mistura de indignação e vergonha. Como um homem em sofrimento podia ser tratado daquela forma? Mas sabia que o hospital tinha regras rígidas e que tomar medidas poderia lhe custar caro. Mesmo assim, não conseguia desviar o olhar. Lá fora, a chuva começava a cair com mais força. Samuel, incapaz de permanecer no corredor, foi forçado a sair. Cada gota fria parecia penetrar em seus ossos, mas ele caminhou lentamente até um banco, agarrando sua mochila velha. O mundo julgava por suas roupas sujas, ignorando completamente o homem por trás de sua aparência. E foi lá na chuva torrencial que Samuel Johnson mostraria que a verdadeira força e dignidade nunca estão na aparência, mas no coração e na alma de um homem. Samuel Johnson sentou-se lentamente em um banco úmido do lado de fora do hospital, a chuva batendo em seu velho casaco. Suas mãos tremiam, não apenas de frio, mas também de frustração e dor. Ele imaginara que o hospital seria um refúgio, um lugar onde seu sofrimento seria levado a sério. Mas assim que passou pela porta, sua humanidade foi ignorada. Lá dentro, a senhora Carter, a recepcionista e a enfermeira Linda Reis cochichavam entre si e o olhavam de soslaio. Sabe o que eu quero dizer? Murmurou a senhora Carter. Ele está coberto de sujeira. Não podemos deixá-lo entrar assim. Samuel, embora enfraquecido, tentou manter a calma. Eu estou com dor, não consigo respirar direito, por favor, me ajude, implorou com a voz trêmula, mas cheia de dignidade. Mas não houve compaixão. A enfermeira Reis deu de ombros e respondeu friamente: volte quando estiver limpo, senhor. Não podemos internar alguém nessas condições. Samuel sentiu uma pontada profunda no coração. Ele havia dedicado a vida a ajudar estranhos, os pobres, os sem-teto, e agora estava sendo tratado como menos que nada por causa de algumas manchas em suas roupas. Seus penetrantes olhos cinzentos, cheios de sabedoria e paciência, encontraram os dos funcionários.
Nenhum deles parecia enxergar o homem que ele realmente era. Lá fora, os transeuntes o olhavam com indiferença, alguns murmurando comentários sarcásticos. Samuel se levantou, agarrando sua mochila surrada, e caminhou lentamente até um canto abrigado. Cada gota de chuva em seu rosto parecia uma pequena humilhação, mas ele não abaixou a cabeça. Sabia que sua dignidade não dependia do olhar alheio, mas a rejeição cruel o fazia sentir o peso da injustiça humana. Michael Thompson, o interno, não conseguia mais ficar em silêncio. Queria intervir, mas sabia que se opor diretamente à política do hospital poderia custar-lhe a carreira. Observou Samuel cambalear, cada passo ecoando no saguão vazio, e sentiu uma raiva surda crescer dentro dele. Como alguém poderia tratar um homem daquele jeito só porque ele parecia sujo? Samuel, apesar de tudo, não demonstrou ressentimento. Começou a respirar fundo, tentando acalmar o coração e os pensamentos. Seu olhar se elevou para o céu cinzento e a chuva, e uma calma surpreendente o inundou. Ele sabia que sua vida sempre fora de resiliência e que aquele momento, por mais humilhante que fosse, não definiria quem ele era. Mas o que Samuel ainda não sabia era que por trás dessa aparente rejeição estava se formando uma revelação que mudaria o jogo e ensinaria uma lição memorável àqueles que o desprezavam. Samuel Johnson se afastou lentamente da entrada do hospital, seus passos arrastados deixando rastros molhados na calçada. A chuva caía cada vez mais forte, encharcando seu casaco velho e suas roupas. Mesmo assim, ele não reclamou. Cada gota parecia lembrar Samuel de que na vida, até os momentos difíceis podem ser enfrentados com dignidade. Ele caminhou até um banco na esquina, tentando se proteger do vento. Suas mãos tremiam, seus pulmões ardiam levemente, mas ele conseguiu se sentar. Ao lado dele, sua velha bolsa, contendo alguns pertences pessoais, repousava contra seu corpo. Ele a agarrou como uma barreira frágil contra o mundo que acabará de rejeitá-lo. Os transeuntes se moviam rapidamente ao seu redor, a maioria ignorando sua presença. Alguns olhavam furtivamente, mas a maioria desviava o olhar, incomodada com a aparente miséria. Alguns sussurravam entre si, mais um morador de rua. Ou, por que ele não vai se lavar? Samuel os ouvia, mas não respondia. Aprenderá ao longo dos anos que a indiferença e o julgamento dos outros não definiam seu valor. A poucos metros dali, um jovem interno do hospital, Michael Thompson, observava a cena de uma janela. Aos 28 anos, Michael ainda era idealista e profundamente sensível à injustiça. Sentiu uma mistura de raiva e tristeza ao ver Samuel tremendo naquele banco. Como podem tratar um homem assim? Murmurou para si mesmo. Mas sabia que se aproximar e intervir diretamente poderia lhe causar problemas, até mesmo colocar sua carreira em risco. Apesar da dor e do cansaço, Samuel fechou os olhos por alguns instantes e respirou fundo. Seus pensamentos se voltaram para sua vida passada, todas as pessoas que ele havia ajudado, todos os moradores de rua e idosos cujas vidas ele havia melhorado, muitas vezes sem que ninguém soubesse. Ele se lembrou de que sua vida nunca fora definida pelas opiniões dos outros, mas por suas ações e sua capacidade de permanecer humilde. Enquanto recuperava o fôlego lentamente, Samuel pressentiu que algo inesperado estava prestes a acontecer. Uma revelação que mais cedo ou mais tarde, viraria completamente o jogo e faria todos perceberem que por trás da aparência humilde de um velho, havia um imenso poder e uma sabedoria rara. Michael Thompson, o jovem interno, não conseguia desviar o olhar. Pela janela do hospital viu Samuel Johnson sentado no banco, encharcado pela chuva, o corpo curvado, mas o olhar surpreendentemente calmo. Cada respiração parecia difícil, cada movimento doloroso. Michael sentiu uma raiva surda crescendo dentro de si. Como um homem em sofrimento podia ser tratado daquela forma? Ele pensou nas regras rígidas do hospital. Intervir diretamente poderia custar-lhe a carreira, mas ficar ali de braços cruzados parecia simplesmente desumano. Ele entrou no saguão e observou a senhora Carter e a enfermeira Linda Reis, que continuavam conversando entre si como se nada tivesse acontecido. Como elas podem não saber disso? Michael se perguntou. Enquanto isso, Samuel olhava ao redor, com o olhar penetrante na névoa de chuva e na multidão indiferente. Sabia que não havia como se fazer ouvir naquele ambiente. No entanto, não demonstrava frustração evidente. Sua calma parecia quase sobrenatural, uma força silenciosa que contrastava com a frieza do mundo ao seu redor. Michael se lembrava das histórias que seus colegas contavam sobre Samuel Johnson, mas não queria confiar nos boatos. O que via agora era um velho vulnerável, rejeitado por sua aparência, mas que parecia digno e resoluto.
Michael pressentia que algo estava errado. Havia mais naquela situação do que a equipe do hospital havia percebido. Enquanto refletia, notou algo na postura de Samuel. Não era a postura de um homem comum. Havia uma segurança calma, uma nobreza na maneira como carregava sua mochila e enfrentava a chuva. Michael percebeu que aquele homem provavelmente havia passado por muito mais do que qualquer um poderia imaginar. Sem saber ainda, Michael logo descobriria a verdadeira identidade de Samuel Johnson. E essa revelação não só abalaria sua percepção do homem naquele banco, como também abalaria todo o hospital, forçando a equipe a reavaliar seus julgamentos e sua própria humanidade. Por enquanto, Michael observava em silêncio, mas determinado. Ele sabia que precisava agir na hora certa e que a história de Samuel estava apenas começando. Samuel Johnson, ainda sentado na chuva, parecia alheio à crescente comoção dentro do hospital. Mas além das portas de vidro, uma tempestade silenciosa se formava. O Dr. Richard Reynolds, chefe do departamento de emergência, ergueu os olhos e imediatamente reconheceu o homem no banco. Samuel não era um paciente comum. Ele foi o fundador silencioso do Fundação Johnson, uma instituição de caridade que mudou a vida de milhares de idosos, moradores de rua e pessoas desamparadas em todo o país. Durante décadas, ele dedicou sua vida a ajudar aqueles que o mundo ignorava, sempre nas sombras, recusando homenagens ou reconhecimento público. O Dr. Reynolds sentiu o sangue gelar. Como a equipe do hospital pôde tratar aquele homem com tanto desprezo? A senhora Carter, a recepcionista e a enfermeira Linda Reis, que continuava a se referir a Samuel como apenas mais um morador de rua, desconheciam sua identidade. Michael, chamou o Dr. Reynolds com firmeza. Vá lá para fora, agora. Traga este homem aqui. Imediatamente. Michael não hesitou. Correu para a chuva, quase escorregando na calçada molhada, e ajoelhou-se delicadamente diante de Samuel. Senhor Johnson, o senhor precisa voltar para dentro. Nós cuidaremos do senhor, disse ele respeitosamente e com urgência. Samuel ergueu os olhos, surpreso, mas calmo. Viu a sinceridade no olhar de Michael e se deixou levar em direção à entrada do hospital. Cada passo ecoava como um forte contraste entre a rejeição que acabará de experimentar e o respeito repentino que agora o cercava. Lá dentro, o Dr. Reynolds estava imponente, com a voz cheia de autoridade. Senhora Carter, enfermeira Reis, acho que vocês subestimaram este homem. Ele disse seu nome, Samuel Johnson, e as palavras o atingiram como uma bomba. A senhora Carter e a enfermeira Reis pararam de repente. Johnson, gaguejou a senhora Carter incrédula. O homem filantropo? Exatamente, respondeu o Dr. Reynolds. E vocês simplesmente o deixaram na chuva, julgando-o apenas pela aparência. A vergonha era evidente em seus rostos. Eles finalmente entenderam que seu julgamento precipitado não fora apenas injusto, mas profundamente humilhante para um homem que dedicara sua vida a ajudar os outros. Samuel, com a dignidade intacta, não demonstrou raiva. Sentou-se calmamente em uma cadeira de rodas que Michael lhe trouxera e disse suavemente: a vida é cheia de lições, Dr. Reynolds. Mesmo para aqueles que julgam rápido. Naquele momento, a equipe do hospital percebeu que o mundo exterior, com toda a sua indiferença e preconceito, não tinha noção do verdadeiro valor de um homem. Samuel Johnson acabará de lembrar a todos que a dignidade e a grandeza de um ser humano nunca são medidas por sua aparência. O saguão do hospital St. Michael mergulhou em um silêncio pesado. A senhora Carter e a enfermeira Linda Reis ficaram paralisadas, incapazes de falar. A chuva havia parado, mas a tempestade em seus corações era muito mais intensa. Cada momento de desprezo que haviam demonstrado por Samuel Johnson voltava como uma chicotada. O Dr. Reynolds deu um passo à frente com autoridade. Samuel Johnson merece não apenas tratamento imediato, mas também o respeito que todo paciente merece, independentemente de sua aparência. Ele gesticulou para que Michael Thompson empurrasse a cadeira de rodas em direção aos elevadores. Michael ajudou Samuel a subir lentamente os degraus. Não se preocupe, Sr. Johnson. Vamos garantir que você esteja em boas mãos, disse ele, com uma sinceridade que fez os olhos cinzentos de Samuel brilharem. Lá dentro, a equipe começou a compreender a magnitude do erro. Os médicos e enfermeiros presentes, testemunhando a cena, curvaram a cabeça, envergonhados. A indignação inicial de Michael havia se transformado em um senso de dever. Ele não podia deixar aquela injustiça passar sem ação. Samuel foi levado para um quarto privativo. O Dr. Reynolds solicitou um exame completo, enquanto Michael e alguns enfermeiros garantiram que todos os cuidados fossem prestados com o máximo profissionalismo.
Suas dores no peito foram tratadas imediatamente, e exames complementares revelaram um quadro debilitado, porém estável. Apesar de tudo, Samuel permaneceu humilde e calmo. Não preciso de nada extraordinário, disse ele gentilmente a Michael. Apenas um pouco de compreensão e cuidado. É tudo o que pedimos para aqueles que sofrem ao nosso redor. A senhora Carter, ainda abalada pela revelação, ousou aproximar-se timidamente. Senhor Johnson, pedimos desculpas. Não sabíamos. Samuel levantou a mão para acalmar a situação. A verdadeira lição não é para mim, mas para você. Nunca julgue ninguém pela aparência. É assim que o mundo se torna um lugar melhor. Naquele dia, a equipe do hospital percebeu que a dignidade de um paciente não é determinada por suas roupas, riqueza ou status social. Samuel havia transformado uma humilhação em uma lição de humanidade e compaixão, e Michael Thompson sabia que essa experiência ficaria gravada em sua memória para sempre. Samuel Johnson instalou-se no quarto privativo que o Dr. Reynolds havia reservado. O quarto, claro e limpo, contrastava com o frio e a chuva pelos quais ele acabará de passar. Um doce aroma de desinfetante pairava no ar, mas para Samuel, esse aroma significava segurança e humanidade acima de tudo. Michael Thompson permaneceu ao seu lado, garantindo que todas as necessidades de Samuel fossem atendidas rapidamente. As enfermeiras, inicialmente constrangidas e hesitantes, aproximaram-se timidamente, oferecendo cobertores quentes e bebidas. Samuel as cumprimentou com um sorriso sereno, reconhecendo o gesto e a sinceridade por trás de suas mãos trêmulas. Os exames médicos revelaram que Samuel precisava de repouso, tratamento para a dor no peito e monitoramento constante. O Dr. Reynolds ordenou um monitoramento rigoroso e chamou um nutricionista para garantir que Samuel recuperasse as forças. Michael, impressionado com a calma e a paciência de Samuel, anotou mentalmente cada detalhe dessa experiência. Ele sabia que seria uma lição valiosa para toda a equipe do hospital. Durante sua recuperação, Samuel compartilhou alguns fragmentos de sua vida com Michael. Ele falou sobre Fundação Johnson, de seu trabalho com moradores de rua e idosos, e de sua escolha de permanecer humilde, longe dos holofotes. Michael ouviu fascinado pela humildade e sabedoria deste homem, que dedicou sua vida a melhorar a vida de outras pessoas. Apesar do cansaço e da dor, Samuel manteve a dignidade intacta. Não buscou vingança nem reconhecimento. Cada provação, disse ele a Michael certa noite, é uma oportunidade para lembrar aos outros que a humanidade deve prevalecer sobre o julgamento. A equipe, inspirada por sua atitude, começou a tomar consciência de seus próprios preconceitos. A senhora Carter e a enfermeira Reis, profundamente comovidas, pediram desculpas sinceras e se comprometeram a não mais julgar nenhum paciente apenas pela aparência. Samuel gentilmente assegurou-lhes que não estava ali para punir, mas para ensinar. Com o passar dos dias, Samuel gradualmente recuperou as forças. Michael percebeu uma mudança. O velho trêmulo e rejeitado na entrada do hospital estava agora cercado de respeito e atenção. E, no entanto, apesar dessa melhora, Samuel permaneceu o mesmo homem humilde e discreto, ciente de que sua verdadeira missão não residia no reconhecimento, mas em continuar seu trabalho em prol dos necessitados. Poucos dias após sua internação, a história de Samuel Johnson começou a circular por todo o Hospital St. Michael. Membros da equipe que o haviam ignorado ou julgado foram confrontados com a realidade de seus preconceitos. Médicos, enfermeiros e recepcionistas perceberam que haviam falhado em seu dever fundamental, tratar cada paciente com dignidade e respeito. O Dr. Reynolds convocou uma reunião especial. Todos nós temos uma responsabilidade, disse ele gravemente. O incidente com Samuel Johnson nos lembra que a humanidade nunca pode ser secundária às aparências. Todo paciente merece ser ouvido e tratado com empatia. A senhora Carter e a enfermeira Linda Reis, ainda constrangidas, foram convidadas a compartilhar seus sentimentos. Fomos muito precipitadas em julgar, admitiu a senhora Carter com a voz trêmula. Não vimos o homem, apenas sua aparência. Samuel, embora presente na sala, permaneceu em silêncio. Seu olhar, repleto de calma e sabedoria, ensinava mais do que qualquer discurso. Não se trata de vergonha, mas de aprendizado, disse ele suavemente. Compaixão e empatia não são escolhas, mas deveres. Michael Thompson assistiu com admiração. Ele sabia que aquela lição não se limitaria ao hospital. Ela poderia inspirar todos que entrassem na instituição. Enfermeiros tomaram notas. Médicos discutiram protocolos para melhor atender pacientes marginalizados e até mesmo a equipe administrativa considerou revisar suas políticas de admissão. Samuel tornou-se assim um símbolo vivo.
Sua humildade e dignidade diante da humilhação criaram um efeito bola de neve de conscientização e mudança. Cada sorriso que ele oferecia, cada palavra paciente que ele proferia, lembrava a todos que a verdadeira grandeza de um homem não reside em sua riqueza ou status, mas em sua capacidade de permanecer humano e justo, mesmo diante da injustiça. Nos corredores do hospital, as pessoas agora falavam sobre o efeito Samuel Johnson, um lembrete constante de que respeito e dignidade são os pilares de todo atendimento médico e interação humana. E para Samuel, isso não foi uma vitória pessoal, mas o resultado natural de uma vida inteira ajudando os outros. As semanas seguintes ao incidente foram marcadas por uma profunda mudança no Hospital St. Michael. A equipe, inspirada pelo exemplo de Samuel Johnson, adotou uma abordagem mais humana e empática com todos os pacientes, independentemente de aparência, idade ou status social. Michael Thompson tornou-se um verdadeiro embaixador dessa transformação, compartilhando sua história e as lições aprendidas com cada novo interno. Samuel, por sua vez, estava lentamente se adaptando à rotina. Sua estadia no hospital fora curta, mas intensa, e ele sabia que sua presença havia plantado uma semente de mudança duradoura. Médicos e enfermeiros vinham ocasionalmente cumprimentá-lo, curiosos para ouvir suas reflexões sobre a vida, a dignidade e o serviço ao próximo. Cada conversa reforçava a ideia de que a verdadeira grandeza não se expressa em títulos ou posses, mas na maneira como se trata aos outros. A reputação de Samuel Johnson, antes discreta, começou a se espalhar pela cidade. Histórias sobre seu compromisso filantrópico e paciência diante da humilhação se espalharam pelas comunidades locais e pela mídia. Muitos ficaram surpresos ao descobrir que um homem tão humilde havia realizado tanto bem. No hospital, a senhora Carter e a enfermeira Reis agora cuidavam de cada paciente com respeito renovado. Lembravam-se das gotas de chuva que haviam encharcado Samuel e de sua calma indestrutível. Compreenderam que a humanidade nunca é medida pelas aparências externas. Samuel continuou suas visitas à cidade, encontrando-se com pessoas necessitadas, distribuindo alimentos e aconselhando moradores de rua e idosos. Mas agora cada ação era carregada com uma nova aura. Ele não era mais apenas um filantropo discreto, mas também um símbolo vivo de dignidade e coragem. Michael Thompson, observando Samuel à distância, pensou que aquele velho tinha acabado de lhe ensinar a lição mais importante de sua carreira. Às vezes a grandeza se esconde onde você menos espera, e tudo o que é preciso é um coração atento para reconhecê-la e celebrá-la. Samuel Johnson transformou uma humilhação em um movimento de compaixão e respeito, deixando uma marca indelével não apenas no hospital, mas em toda a comunidade. No dia em que Samuel Johnson deixou o Hospital St. Michael, o sol finalmente rompia as nuvens, uma metáfora para a clareza e a mudança que ele havia trazido. Os transeuntes paravam de vez em quando para observá-lo, alguns intrigados com a aura tranquila e digna de um homem que parecia caminhar sem esforço, apesar da idade avançada. No hospital, Michael Thompson o acompanhou até a saída. "Sabe, Sr. Johnson, o senhor fez a diferença aqui", disse ele com sinceridade. Samuel sorriu gentilmente para ele, com os olhos cheios de calma e gentileza. "A verdadeira lição não é para mim, Michael. É para todos aqueles que aprenderam a enxergar além das aparências." A senhora Carter e a enfermeira Reis estavam paradas à porta, visivelmente comovidas. Sabiam que haviam sido confrontadas com sua própria cegueira e preconceito. "Obrigada, por tudo", murmurou a senhora Carter. Samuel assentiu sem amargura e continuou seu caminho. A história de Samuel se espalhou como uma onda de gentileza por toda a cidade. A mídia local começou a registrar sua coragem diante da indiferença e da humilhação, mas Samuel se recusou a buscar publicidade excessiva. Para ele, o verdadeiro objetivo era lembrar às pessoas que a dignidade e o respeito ao próximo são valores que transcendem vestimenta, aparência e status social. Samuel retornou à sua vida cotidiana, visitando famílias necessitadas, distribuindo alimentos aos moradores de rua e aconselhando idosos isolados. Mas agora cada ação que ele realizava era amplificada pelo impacto que ele havia causado no hospital. Funcionários, pacientes e até visitantes conheciam seu nome e respeitavam sua sabedoria. Enquanto caminhava pelas ruas ensolaradas, Samuel Johnson sabia que sua missão não havia terminado. Cada vida tocada por sua paciência e dignidade era uma vitória silenciosa. E nos corações daqueles que testemunharam sua força silenciosa, ele permaneceria para sempre um símbolo de coragem, humildade e humanidade. Naquele dia, Samuel retornou ao mundo com a certeza de que, às vezes, apenas uma pessoa pode transformar a indiferença em respeito e a humilhação em uma lição de vida.
Seu tempo no hospital não apenas salvou sua saúde, também conscientizou e plantou as sementes de uma mudança duradoura, uma mudança que duraria muito além de seu próprio caminho.